Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo inteiro com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 115. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ou, aleluia, aleluia, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa,
quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Quero a misericórdia, e não o sacrifício, o clamor da liberdade e a fome de sentido. Na travessia dos dias caminhamos como o povo do Êxodo, entre promessas e prisões, entre os prodígios que clamam liberdade e os corações endurecidos que a negam. O tempo de Deus começa com um convite à celebração, à partilha e à memória. Mas será que em meio às urgências modernas, onde tudo é pressa e rotina, lembramos que há um Cordeiro sem defeito a ser reconhecido, partilhado, celebrado? Jesus, Senhor do sábado, cruza o campo da nossa existência, onde muitas vezes nos prendemos a regras e esquecemos rostos. Seu olhar não aponta, acolhe. Sua voz não acusa, desperta. O Evangelho de hoje nos sacode. Será que temos ouvido a voz do pastor, ou apenas o eco dos fariseus que habitam em nós? O templo, o pão e os que têm fome. A narrativa do Êxodo fala de um povo que celebra em meio à libertação, enquanto ainda vive a ameaça. O sangue nos umbrais é sinal de confiança. Comer às pressas é sinal de esperança. Já o Evangelho nos leva ao campo, à fome simples dos discípulos. Davi e os pães consagrados. Jesus e o sábado. Regras e rupturas. A fome não espera o ritual. A dor não consulta o calendário. A misericórdia não pede licença. Hoje, como ontem, há quem esteja com fome física, afetiva e espiritual. Mas estamos ocupados guardando o Cordeiro até o dia 14, exigindo perfeição, normatizando a fé. O Senhor, porém, nos chama a escutar sua voz e a segui-lo. Ele é maior que o templo que construímos com tijolos de julgamento. Ele é o Cordeiro, já imolado, já partilhado, já ressuscitado. Celebração viva, escutativa. Querido irmão, querida irmã, celebra o dia como quem vive a Páscoa todos os dias. O Senhor passa não só no Egito, mas no campo da existência, e procura sangue nos umbrais, não sangue da dor, mas da compaixão. Hoje Jesus nos lembra que santidade não é perfeição sem falhas, mas misericórdia sem fronteiras. A regra que exclui não é santa. A fome que encontra pão é sagrada. Escuta sua voz. Ele te conhece. Ele te chama. E segue contigo entre espigas e caminhos. Te convida não a seguir normas, mas a viver o Evangelho com rins cingidos e coração aberto. Escuta, vive, partilha. E não esquece. A misericórdia é o novo templo onde Deus habita. A misericórdia em tempos de crise é como um abrigo que não apenas protege, mas transforma. Quando tudo à nossa volta parece colapsar, estruturas, relações, certezas, a misericórdia nos devolve a essência da humanidade e do Evangelho. Ela é o gesto que cura a ferida antes da explicação, o pão que alimenta antes da regra, o olhar que acolhe antes do julgamento. Por que a misericórdia é tão vital nesses tempos? Ela rompe o ciclo do medo. Onde há crise, há medo, e o medo alimenta indiferença, desconfiança e exclusão. A misericórdia entra como resistência suave. Responde com cuidado onde seria mais fácil ignorar. Ela humaniza o caos. Quando o mundo se torna árido em empatia, a misericórdia o reidrata com gestos de compaixão que lembram: você não está só. Ela encarna o Evangelho. Em vez de impor regras, Jesus caminhava com os famintos, os feridos, os caídos. Em tempos difíceis, viver a misericórdia é tornar visível a presença dele. Misericórdia como missão. Ser misericordioso hoje é quase um ato revolucionário. É desafiar a lógica da pressa, do individualismo, da autopreservação a qualquer custo. Em vez de apontar o dedo, estendê-lo para ajudar a levantar.
Em vez de exigir, doar. Em vez de condenar, compreender. E como Jesus lembrou, quero a misericórdia e não o sacrifício. Essa frase ecoa forte justamente em tempos de crise. Não precisamos de grandes gestos rituais, mas de corações que enxerguem a dor alheia e saibam tocá-la com ternura. A misericórdia como luz em tempos sombrios sempre se manifestou em momentos de crise, seja por meio de líderes religiosos, instituições caritativas ou gestos individuais que desafiaram o desespero com compaixão. Em cada crise a misericórdia se ergue como resposta divina e humana à dor. Ela não nega a realidade, mas a transforma. Seja na Bíblia, na história ou na vida dos santos, vemos que a misericórdia é a ponte entre o caos e a esperança. Oração. Senhor da travessia e da escuta, nós vivemos em tempos de pressa e de fome, fome de sentido, de pão, de afeto. Como os discípulos caminhamos pelos campos áridos das urgências modernas, onde a regra se sobrepõe ao rosto e o julgamento silencia a compaixão. Mas tu és maior que o templo, maior que os sistemas que nos prendem. Tu caminhas conosco e tens fome de nossa misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer a Páscoa em nosso cotidiano, nos irmãos que batem a porta sem convite, nos vizinhos que dividem o cordeiro do pouco que têm, nos sinais de sangue nas casas onde se partilham dores. Que o nosso agir não seja apenas culto, mas cuidado, alimentar quem precisa, escutar quem clama, libertar quem está preso em grilhões invisíveis de indiferença. Desperta em nós, Senhor, a ousadia de praticar a misericórdia, não como fuga da verdade, mas como abraço da justiça. Que saibamos quebrar as lógicas do sacrifício vazio e construir altares com gestos simples, um prato estendido, uma palavra que consola, um sábado transformado em serviço ao outro. Em meio às crises sociais, afetivas, espirituais, ajuda-nos a ver que a tua voz ainda chama. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queremos segui-las, Senhor, não com sandálias novas, mas com pés dispostos a trilhar caminhos de ternura. Que nesta geração, neste tempo que nos foi dado viver, a misericórdia seja não apenas lembrança, mas resposta corajosa e constante. E que ao elevar o cálice da salvação, sejamos não apenas servos que te louvam, mas mãos que sustentam, olhos que enxergam, corações que escutam. Misericórdia, esse é o nome do teu chamado, e a resposta do nosso sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.